Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do projeto Dupla Ligação. E na aula de hoje vamos iniciar o conteúdo de Termoquímica 1 comigo, o professor Danilo Leite. Vamos embora para essa aula incrível. Então, só para introduzir, dando um contextozinho, sabe? A necessidade da obtenção de energia dos seres humanos, né? Ela vem desde o início da história, desde o surgimento da espécie. Por quê? Porque é sempre necessário comer, sempre necessário consumir alimentos para ficar vivo, né? Para sobreviver. E a gente pode observar na natureza os seres autotróficos, que são aqueles que transformam a energia luminosa em energia química, ou seja, conseguem ter o seu funcionamento do seu organismo, né? Através da energia luminosa, obviamente, que com água, enfim, e gás carbônico conseguem fazer essa síntese de glicose, por exemplo, para fazer a manutenção do seu organismo, tá? Já os mamíferos, eles conseguem transformar a energia química em energia mecânica, ou seja, energia química, né, proveniente dos alimentos, quando você faz a refeição, né, come o alimento e ali aquele alimento é digerindo, gerando energia e por que transformando em energia mecânica? Porque é o nosso movimento, né? Então a gente consegue se movimentar graças aos alimentos que nós comemos de forma totalmente direta, né? E aí por que eu trago Revolução Industrial? Porque foi quando a humanidade mais avançou em suas tecnologias, tá? Foi quando a gente conseguiu dominar e utilizar a energia térmica, ou seja, foi quando surgiu as grandes máquinas a vapor, ou seja, tinha uma grande queima lá de carvão e a partir dessa combustão e dessa energia gerada era possível fazer com que máquinas funcionassem, ou seja, realizar trabalho transformando essa energia térmica em qualquer outro tipo de energia para um bem e para uma atividade que eles queriam, tá? Então é fácil afirmar que a evolução do ser humano se deu mais rapidamente, ou seja, acompanhou o tanto que ele conseguia dominar e transformar as energias uma na outra. Tá? Então hoje nós temos vários tipos de energia: energia elétrica, energia luminosa, energia eletromagnética, potencial, mecânica, química e térmica. Tá? Então eu deixei a térmica no final por quê? Porque ela é geralmente aquela que está mais presente nas reações químicas. Tá? Então, e a grandeza ou a parte que estuda o calor, a energia térmica, justamente a calorimetria, né? Que tem por definição é a parte da física que estuda os fenômenos de transferência de calor, bem como as formas de medir as quantidades de calor envolvidas nos processos, tá? Então, para a gente amarrar bem calor, né, com o seu conceito, é o nome dado à transferência de energia térmica entre dois corpos, medido em calorias ou em joules, tá? Então, embora o sistema internacional, né, que é o SI, utilize a medida de joule, a unidade joule para quando a gente trata de energia, é muito comum em exercícios, em vestibulares, em diversos locais a gente ter problemas utilizando a caloria, tá? Então, um exemplo clássico disso é quando a gente vê nos rótulos dos alimentos, a gente vê lá valor energético em calorias e em quilojoule, tá? Então, só para a gente conceituar, uma caloria é a quantidade de energia térmica necessária para levar de 14,5 graus para 15,5 graus a temperatura de 1 grama de água. Então, esse é o conceito de caloria. E para a gente sempre ter uma conexão entre essas duas medidas, a gente tem essa relação, que uma caloria é igual a 4,18 joules. Então, aqui eu trouxe para vocês uma equivalênciazinha. Então, primeiro, duas formas de mostrar a unidade. Então, 75 mil calorias equivale a 75 quilocalorias. Então, nós temos essa unidade aqui, o quilo, que representa 10 a terceira, tá? Então, se atentem a essas unidades, a essas formas de demonstrar com o quilo, tá? Quilocaloria, quilojoule, porque na natureza é dessa proporção a energia envolvida, tá? Por exemplo, se eu tenho uma reação, eu sempre vou ter lá reações em quilocaloria. Então, caloria é muito pequeno, entre aspas, sabe? As coisas geralmente são maiores. Então, aqui a gente tem uma relação, ó, 75 mil calorias equivale a 75 quilocal,
que é igual a 313.500 joules, que é igual a 303,5 joules, beleza? E aí, vamos agora, dentro da calorimetria, estudar a entalpia. A entalpia é o calor envolvido em um processo químico ou físico, tá? Então, a gente tem uma variação de entalpia, ou seja, a gente tem uma variação de calor durante um processo químico ou físico, tá? Então, a variação da entalpia será usada para indicar a variação de calor, como eu falei, entre produtos e reagentes, tá? E a gente não consegue medir de forma direta a entalpia absoluta, tá? O que a gente consegue é medir a variação da entalpia, tá? de uma reação. E o que também nos dá informações maiores do que a gente apenas medir ou determinar a entalpia absoluta. Então, guardem bem essa equação, tá? Da entalpia, porque o ΔH, né, a variação da entalpia, vai ser igual à entalpia final menos a entalpia inicial. Entende-se aqui, em processos químicos, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Beleza? E com isso a gente pode classificar os processos de dois tipos, o processo exotérmico e o processo endotérmico. Tá? Então, o processo exotérmico é aquele em que o sistema inicial possui mais energia do que o sistema final, ou seja, a gente tem uma liberação de energia, uma certa quantidade de energia. Tá? Então, a gente pode ver o final ele é menor do que o inicial, logo a gente tem uma variação negativa. Tá? Então, a gente tem que uma energia é liberada, certo? Onde a gente tem uma quantidade maior e no final tem uma quantidade menor, essa energia aqui, ela não sumiu, ela foi liberada, tá? Então, um exemplo disso é a dissolução do hidróxido de sódio em água. Então, a gente pode ver nessa equação, quando a gente tem o hidróxido de sódio sólido mais água, a gente tem a dissolução, ou melhor, a dissociação dos íons, tá? Na e OH- em água e a liberação de 10,2 kJ de água. Então, ele frisa aqui energia liberada. Mas rigorosamente a gente pode escrever essa reação dessa forma, tá? É a forma, entre aspas, mais correta, onde a gente especifica aqui o ΔH igual a menos 10,2 kJ, tá? Então, quando esses processos são reações químicas, a gente tem que o sistema inicial se refere aos reagentes e o sistema final aos produtos, tá? Então, dá-se o nome de reação exotérmica quando a gente tem essa configuração. Então, percebam, aqui a gente tem, da mesma jeito do exemplo passado, a gente tem duas representações. Então, o carbono sólido mais oxigênio forma o CO2 mais 393 kJ. Ou então, de forma mais rigorosa e, entre aspas, mais correta, a gente tem uma entalpia de menos 393 kJ. Então, vou passar uma dica aqui bacana. Quando a gente tem a energia nos produtos, a gente tem uma liberação de energia, porque aqui a gente não tem energia saindo e nem entrando, a gente tem nos produtos, tá? Então, a gente partiu dessas duas substâncias e formou mais essa energia, ou seja, foi liberado, tá? Não confundam, aqui tem mais porque faz parte do processo a energia sendo liberada, mas quando a gente vem falar da entalpia, é uma entalpia negativa, tá? Porque é produtos menos reagentes. Então, os reagentes têm mais energia do que os produtos, logo essa equação lá fica negativa, tá? O reagente tem mais que o produto, então aqui com sinal negativo significa que houve liberação de energia. Então, reação exotérmica, sinal negativo, tá? Quando a gente coloca isso aqui num gráfico, a primeira coisa que eu quero destacar para vocês percebam que esse gráfico não tem unidade, porque a gente não consegue, e pouco importa, na verdade, qual a entalpia absoluta de cada um. Tá? O que a gente quer saber é a diferença. Então, esse gráfico podia começar aqui em qualquer lugar, mas a diferença ia ser a mesma. Tá? Então, não importa a entalpia absoluta. Então, a gente tem, nesse parte de cima, os reagentes, tá? Ó, carbono sólido e oxigênio gasoso. E depois que ocorre a reação, CO2 no patamar menor. Então, tem uma energia menor. Então, essa variação, tá vendo que ele tinha mais e foi para menos. Então, houve
uma liberação de energia aqui, ó, calor liberado e o sinalzinho negativo, tá? Beleza, alguns processos exotérmicos que a gente conhece na prática. Então a gente tem a combustão de gás de cozinha, tá? Então a gente tem como combustível o butano, o comburente e o oxigênio. Como produto final nós temos CO2 mais água e o nosso queridíssimo calor, aquele que a gente utiliza para cozinhar nossa comida, para fazer um ovinho ali no café da manhã, fazer o cuscuz. Pronto, é isso aqui que a gente utiliza, que é resultado de um processo de combustão, tá? Outro exemplo interessante, como foi falado lá no início, é a geração de energia no corpo humano e no corpo das outras espécies, dos mamíferos, pelo menos, né? E de todos os seres, né, que se alimentam, que precisam. Enfim, nós temos a glicose, tá, como combustível, por isso que é muito falado, falta glicose, a hipoglicemia, aquela questão quando você está sem comer, a sua glicose abaixa, você fica com menos energia, às vezes até você desmaia, enfim. Então a gente tem a glicose como combustível, o oxigênio como componente, tá? Ocorre reação produzindo gás carbônico e água, então lembre-se, aqui gás carbônico a gente expele na nossa respiração, e mais o calor, tá? Esse calor aqui é energia, tá bom? E essa energia aqui ela vai ser utilizada para várias coisas, vários outros processos no nosso corpo, inclusive para movimentos, tá? Então, quando a gente está se movimentando, está piscando o olho, está falando, está mexendo os músculos, a gente está sempre utilizando essa energia proveniente dessa reação. E de outras também, que no nosso meio fisiológico temos vários tipos de reação que fornecem energia. Beleza? Então, o segundo tipo de processo são os processos endotérmicos. Então, o processo endotérmico é o contrário, né, gente? É aquele em que o sistema inicial possui menos energia que o sistema final, tá? Então, é necessário a adição de energia. A entalpia final é maior do que a entalpia inicial, então a gente tem uma variação maior que zero. Então, aqui o sinal é positivo. Então, um exemplo disso bem clássico é a fusão do gelo. Porque a gente tem o gelo, a água, né, no estado sólido, que é o gelo. Então ele precisa absorver energia para poder vir para a água no estado líquido. Então, nesse caso aqui, 6 kJ para poder fazer essa transformação. Então, novamente, a forma mais correta da gente expressar isso é dessa forma, com a nossa entalpia, o nosso ΔH aqui positivo, para deixar tudo bem amarradinho. Sim, gente, e outra coisa. Percebam que em processos endotérmicos, a energia está colocada nos reagentes, tá, gente? E não nos produtos, como no outro caso. Beleza? Então, se esse processo for uma reação química, o sistema inicial são os reagentes e o sistema final são os produtos, tá? Então, dá-se o nome a esse tipo de reação endotérmica. Então, produtos, a variação de entropia é produtos menos reagentes, então a gente tem que os produtos têm mais energia do que os reagentes. Então, nessa subtração aqui, os produtos prevalecem, tendo um sinal positivo, como a gente consegue ver aqui. Então, essa aqui é a degradação do carbonato de cálcio, tá? Então, para ele se degradar, ele precisa de absorver 178 kJ. Então, após essa absorção, a gente percebe a formação dos produtos, tá? Então, outra forma mais correta da gente exemplificar é exaltando o ΔH com um sinal positivo. Quando a gente passa para o gráfico, novamente, aqui é o contrário. A gente tem os reagentes com energia menor e os produtos com energia maior. Então, para que essa reação ocorra, ele precisa absorver esse calor aqui, tá? Na verdade, ele vai subir até mais, enfim, aqui tem uma energia de ativação e depois cai para cá. Mas o saldo é uma absorção de calor de 178 kJ. Beleza? Então, outro exemplo, né, do nosso querido processo endotérmico é a fotossíntese, tá? Então, as plantinhas lá, elas conseguem pegar o CO2 do ar, mais a água que está lá, ou nas folhas ou na raiz,
mais o calor. Que calor é esse? Lembram lá, ó? Luz, energia luminosa. E ela absorvendo esse calor, ela consegue transformar em glicose e O2, e oxigênio. Beleza? Fatores, então, que influenciam na variação de entalpia. Então, a gente sabe que a quantidade de reagentes e produtos influencia diretamente na nossa variação de entalpia. Por quê? Observem essa equação. Nós temos H2 mais 1 meio de oxigênio, né? Formando a molécula de água líquida. Tá? Então, para isso, ela tem uma entalpia de menos 285,5 kJ. Ou seja, há uma liberação de energia. Então, vamos observar aqui essas afirmativas verdadeiras. São liberados 285,5 kJ para cada mol de água formado. Correto, certo? Para formar um mol aqui, a gente precisa são liberados essa quantidade de energia. São liberados a mesma quantidade para cada mol de hidrogênio consumido. Beleza, aqui na estequiometria da nossa reação. São liberados 571 kJ para cada mol de O2 consumido. Também correto. Percebam que esse valor é o dobro desse. Por quê? Porque aqui a gente está falando de O2, ou seja, aqui tem 1 mol de oxigênio, aqui tem meio mol. Tá? Então é simplesmente o dobro. Quis evidenciar isso para vocês perceberem que quando a gente dobra as quantidades, a gente também dobra a variação de entalpia. Tá? Então aqui a gente tinha 1 mol aqui, a gente agora tem 2 de hidrogênio. A gente tinha meio mol aqui de oxigênio, agora a gente tem 1 mol. E a gente formava 1 mol de água, a gente forma 2. Tá? E aí por isso a nossa energia também dobra. Então vamos reformular essas frases aqui, tá? De acordo com essa equação. Então, são liberados 571 kJ para cada 2 mol de água formada. Correto. Tá? São liberados 571 kJ para cada 2 mols de hidrogênio consumido. E são liberados, essa conta eu não vou fazer, gente, mas é 1.400 e poucos, 1.402, eu acho, sei lá, 1.402 kJ para cada... Não, na verdade aqui não, aqui já está certo, gente, ó, porque aqui era para meio mol, mas aqui é para 1 mol, tá vendo? Aqui a gente já dobrou, a informação dessa equação já está aqui. Como seria a informação para essa daqui, né? Então, são liberados 285,5 kJ para cada meio mol, aqui ó, meio de O2. Então, essa aqui é a outra frase para essa equação, beleza? Então, os estados físicos dos reagentes e produtos, isso influencia também. Então, para a obtenção de um produto gasoso, fornecerá um ΔH diferente da obtenção do mesmo produto em estado líquido e estado sólido, tá? Por quê? Então vamos observar aqui essas 3 equações de formação da água, tá? Então a gente tem os reagentes em forma gasosa, tá nas 3, só que aqui a gente tem um produto vapor, um produto líquido e um produto sólido, tá? Por que a entalpia aqui é a menor no gasoso, tá? Por quê? Porque a gente tem que a maior entalpia dos 3 estados é a do gasoso, tá? Então, quando a gente tem essa aqui sendo maior, então a diferença aqui vai ser a menor, entendeu? A diferença entre reagentes e produtos vai ser a menor no estado de vapor, tá? Porque ele tem a entalpia maior, então a diferença acaba sendo menor, tá vendo? É daqui para cá. No estado líquido, a gente tem um produto um pouco menos, com a entalpia um pouco menor. Então, a gente tem uma variação maior. E da mesma forma, no estado sólido, a gente tem uma variação ainda menor. Então, vamos perceber. Do estado gasoso, tá, a gente tem um nível de temperatura e um nível de agitação. Tá? Quando a gente tem no estado líquido, a gente tem uma temperatura menor e um grau de agitação das moléculas, né? Uma agitação, uma cinética menor também. Então, obviamente, a gente teria uma entalpia menor, gerando uma diferença maior.
Quando a gente sai dessa reação direto para o estado sólido, então o estado sólido tem uma entalpia menor ainda. Então por isso que a diferença aqui é a maior das três. Beleza? Para obtenção, né, a gente percebe aqui que a entalpia do gasoso é maior do que a do líquido, que é maior do que a do sólido. Tá? Então, a gente tem que, quando a gente faz o processo contrário, a gente sai do sólido e vai para o líquido. Então, a gente tem uma entalpia de mais 6 kJ. Quando a gente está no estado líquido para o vapor, a gente precisa botar mais energia ainda. Tá? Então, aqui, quando a gente sai do sólido para o líquido, a gente quebra o rearranjo, a gente quebra a gente diminui, na verdade, a força intermolecular, né, entre as moléculas e para poder estar no estado líquido. Para a gente passar para o estado de vapor, a gente tem que colocar ainda mais energia para poder a gente ter essa total ruptura das relações intermoleculares do líquido para a gente ter um grau muito menor dessas relações no estado de vapor. E isso ocorre de forma tanto indo como voltando, tá? Como a gente tem nessa figura aqui. A gente pode botar do gelo, passar para água com 6 kJ e da água para o vapor com 44. E para resfriar, a mesma coisa, só vai mudar o sentido da reação, do processo. Tá? Para resfriar, a gente perde 44 kJ e para transformar em gelo, né, a gente perde ainda mais 6. Beleza? Outro fator que influencia é a forma alotrópica dos reagentes. Alguns elementos, na verdade, podem apresentar duas formas do mesmo elemento. Então, a gente tem o carbono, ele pode estar tanto no carbono grafite quanto no carbono diamante. O oxigênio, a gente pode ter oxigênio ou ozônio. O enxofre, rômbico ou monoclínico. Tá? Fósforo, a gente tem o vermelho ou o branco. Então, por que isso ocorre? Porque eles têm entalpias diferentes. Eles têm arranjos diferentes nas suas moléculas, tá? Então, quando a gente tem, vamos ver aqui, uma reação em que a gente tem carbono mais oxigênio para formar o gás carbônico. Então, a gente tem o produto é um só, tá? Mas a gente pode partir tanto do carbono grafite quanto, quer dizer, do diamante quanto com o grafite. Eu sei que está meio ruim, mas eu vou explicando. Então, o carbono grafite ele tem uma entalpia menor do que o carbono diamante. Então, quando a gente faz essa reação, a gente vai ter entalpias diferentes, tá? Então, a gente percebe que o carbono grafite, por ter uma entalpia menor, o ΔH dele vai ser menor. Enquanto que o carbono diamante tem uma variação, né? Um aumento de 1,9 kJ do grafite para o diamante. Então, isso também se reflete no ΔH de reação, quando a gente tem a formação do CO2 aqui. Então, a gente tem justamente essa diferençazinha, beleza? Então, como a gente escreve uma equação termoquímica, tá? O que precisa ter para a gente escrever uma equação termoquímica respeitando todos aqueles fatores que influenciam e todos aqueles elementos. Então, a gente precisa do ΔH de reação, né? Expresso em kilojoule, em quilocaloria ou quilojoule, e o sinal do ΔH vai indicar justamente o tipo de processo, o tipo de reação, se ela é exotérmica ou endotérmica. Lembrando que exotérmica a gente tem o sinal negativo e endotérmico o sinal positivo, tá? Coeficientes estequiométricos é extremamente importante, por quê? Porque, como a gente viu lá, a quantidade dos produtos de reagentes influencia no ΔH, na variação do ΔH. Então, é necessário a gente colocar os coeficientes estequiométricos. Quando não aparece nada aqui, é porque é 1. Tá? A gente viu que se a gente dobrar aqui, isso aqui também dobra. Estado físico de todos os participantes da reação. Então, é extremamente importante. Como a gente viu lá, o estado físico, ele vai, embora seja a mesma substância a ser produzida, o mesmo reagente usado, se ele mudar de estado físico, a sua entalpia muda, logo a sua variação de entalpia na reação também muda, tá? Forma alotrópica dos elementos, da mesma forma. Se a gente tem um elemento que pode
promover, né, uma alotropia, a gente tem que evidenciar qual alótropo a gente está falando, para a gente poder escrever e quem está lendo poder entender exatamente de qual alótropo está falando, para saber qual é aquela relação de fato. Tá? E pressão e temperatura. Então, quando não mencionados, a gente admite as condições ambiente, ou seja, pressão ATM e temperatura 25 graus. Tá? Esses fatores para líquidos e sólidos eles não são tão relevantes. Tá? A pressão sim tem alguma relevância para quando a gente tem reações em meio gasoso, né? A gente tem reações entre gases, mas é importante colocar para estar tudo amarradinho. Então, um exemplo disso, a gente tem essa equação aqui, onde a gente tem os coeficientes estequiométricos, ó. A gente tem os estados físicos, a gente tem o ΔH de reação, tá? Com um sinalzinho aqui, que nesse caso representa uma liberação, processo exotérmico. Tem a temperatura e tem a pressão. Beleza? Então essa é a forma correta de expressar uma equação termoquímica. Então vamos para os exercícios, beleza? Julgue os seguintes processos como sendo endotérmicos ou exotérmicos. Vamos nessa. Combustão da madeira. Então todo o processo de combustão é um processo exotérmico, tá? Lembra lá do bujão de gás pegando fogo, liberando sempre energia, tá? Derretimento do gelo. Então, endotérmico, tá? É aquela mudança de estado sólido do líquido ou do sólido para o líquido. Então, ele precisa receber calor para poder aumentar a temperatura, chegar na temperatura de fusão e ficar líquido, tá? Evaporação do suor, evaporação, percebam esses termos, tá? Então, temos um endotérmico, tá? Ele precisa receber calor para poder evaporar, tá? Resfriamento de um copo de café, resfriamento, percebam, é um processo exotérmico, liberação de calor, tá? Diminuição de temperatura. Vamos para agora com as equações. Carbonato de cálcio mais 42, ó, lembrem, a energia está nos reagentes endotérmico, tá? Processo endo. Vocês me perdoem essa letra horrorosa, mas é isso aí. É a aula mais interativa que dá. Vamos lá. H2 mais Cl2 resultando em 2HCl. Então a gente tem mais 44 kJ. Então energia nos produtos. Exotérmico. Beleza? Ai, meu pai. Vamos lá. Essa aqui que a gente cansou de ver. H2 mais 1 meio de O2 mais H2O. Entalpia de menos 68,5 kJ. Quilocaloria, desculpa. Então a gente tem um processo exo, tá? Por quê? Porque o sinal é negativo. Óxido de zinco mais carbono vai dar zinco mais monóxido de carbono, uma entalpia de 58 kcal. Então, ó, sinal positivo, logo a gente tem uma reação endotérmica. Então, lembrando aqui, sinal positivo, por quê? Vamos aqui de novo, a variação de entalpia vai ser igual a produtos, H dos produtos mais a entalpia dos reagentes. Quando a gente tem um sinal negativo, ou seja, o ΔH é menor que zero, significa que os reagentes são maiores que os produtos, tá? Logo, existe uma liberação de energia para isso poder acontecer. Então, sinal negativo. Quando a gente tem um ΔH, ai meu Deus do céu, coisa horrorosa, positivo, a gente tem essa subtração onde os produtos são maiores que os reagentes. Então, a gente precisa absorver uma energia para ocorrer esse processo. Beleza? Seguindo aqui, considere a reação. Então, carbono grafite, ó, percebam aqui, alotropia, tá? Estado físico, carbono grafite mais oxigênio, dando CO2 mais 393 kJ. Então, qual o valor do ΔH? Tá dado aqui pra gente, né?
Ó, ΔH vai ser igual a quanto? Digam aí para mim. Vai ser igual a menos 393,3 kJ. Beleza? Porque está nos produtos, ou seja, houve uma liberação de energia, sinal negativo. A reação é exotérmica ou endotérmica? Acabei de responder. Reação exotérmica, liberação, sinal negativo, energia nos produtos. Represente a reação em um gráfico de entalpia versus caminho da reação. Então, aquele gráficozinho lá. Então, aqui a gente tem, a imagem está horrorosa, mas eu vou explicar. A gente tem os reagentes aqui e os produtos, tá? Então, de cara, como é que a gente construiria esse gráfico? A gente colocaria, a gente sabe que a variação é negativa, então a gente tem reagentes maiores do que os produtos. Então, reagentes a gente colocaria no patamar de cima e os produtos no patamar de baixo. Então, aqui a gente colocaria os reagentes e aqui o produto. E no caminho aqui, a gente coloca essa setinha para dizer o sentido, né? E do lado o ΔH e a sua variação, onde o calor é liberado. Beleza? Vamos lá. A combustão do enxofre pode ocorrer com o enxofre em qualquer dos seus estados físicos, sólido, líquido ou gasoso. Considere as 3 reações de combustão a seguir, com suas respectivas variações de entalpia. Coloque os ΔH em ordem crescente de liberação de calor e construa um gráfico de entalpia versus caminho da reação. Então, vamos nessa. Construindo o gráfico aqui, a gente tem que... O produto é o mesmo, tá? Tá tudo aqui embaixo. Então, a gente tem que... a entalpia aqui, se a gente olhar só a entalpia do enxofre, que é o que vai mudar. A gente tem uma entalpia no estado sólido, uma no estado líquido, outra, e no estado gasoso, outra. Então, a maior diferença é de quem é maior. Então, a maior entalpia aqui do enxofre nos 3 estados físicos é do gás. Tá? Tanto é que a gente tem aqui ó, o enxofre no estado gasoso mais O2, olha o tamanho da diferença para o dióxido de enxofre. Tá? Então, a maior é a 3. E assim, de forma lógica, a gente vai. O líquido é o do meio e o sólido é o último. Tá? É o menor. Então, a menor entalpia é a do sólido, a no meio é o líquido e a maior é o do gás. Então, a gente inverte isso porque a diferença vai ser cada vez maior. Tá? Então, aqui está mais perto, aqui está mais perto e aqui está mais longe. Então, a gente tem vamos lá, uma ordem crescente. Então, do menor para o maior. A gente tem H1 menor do que H2. Meu Deus, faltou os delta. Menor que H3. Aqui tá 3, né? 2. Beleza? Vamos nessa. Quando um mol de água líquida passa para a fase sólida, a pressão constante, o sistema perde cerca de 6 kJ de energia. Qual seria a energia envolvida na obtenção de 4 cubos de gelo, considerando cada um deles pesa 9 gramas? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, esquece essa linha de baixo. A gente tem aqui, ele fala 1 mol de água, tá? Ele perde 6 kJ para poder se transformar em gelo, né? Então, a gente vai relacionar 1 mol para 1 kJ, só que quanto é que pesa 1 mol? 1 mol pesa 18 gramas, tá? Que a massa molar da água é 18 gramas, beleza? Então, o que é que ele quer? Ele quer 4 cubos de gelo de 9 gramas. Então, 4 vezes 3 dá 36. Então, quantos mols a gente tem em 36 gramas? A gente sabe que é o dobro aqui, então vai ser o dobro aqui, 2 mol. Então, se a gente tem 2 mol, lembra o primeiro fator que influenciava a variação de entalpia, que era a quantidade de reagentes e produtos. Então, se a gente tem 2 mol, a gente tem 12 kJ. E 12 liberado, tá, gente? Então, quando a gente está resfriando, ó, do líquido para o sólido, a gente resfria, ou seja, a gente perde calor. Então, sinal negativo, logo a resposta certa seria a letra B.
Beleza? Então foi essa a aula de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários do vídeo, que a gente está sempre olhando. Então, lembrem sempre de olhar o nosso Instagram, seguir lá, porque a gente está sempre postando dicas rápidas, está postando conteúdo mais constante, né? Mais frequente lá, uma pegada bem diferente do que a gente tem aqui. As aulas é um conteúdo mais rápido, mais disponível. Beleza? Lembrem de se inscrever no nosso canal para estar sempre atento nas nossas aulas quando saem e ative as notificações e eu espero que vocês tenham compreendido bem. Bons estudos e até a próxima aula.